Como funciona exatamente esse monitoramento, né? Essas empresas são contratadas para fazer esse serviço, por exemplo, que foi apresentado pela campanha de Bolsonaro, né? Como é que funciona na prática? É possível fazer um mapeamento total, por exemplo, das rádios de uma região, como a região Nordeste, ou do país inteiro? Como é que funciona esse trabalho na prática? Boa noite a todos, agradeço a participação. Esse trabalho é feito por amostragem, então, antes da campanha, se faz um mapeamento das emissoras, das regiões em que você quer atuar, e com base nesse mapeamento, você vai escolhendo algumas emissoras. Você não consegue escolher todas as emissoras, porque é um trabalho muito extenuante, muito difícil, envolve uma tecnologia, obviamente, avançada, mas, por outro lado, tem também a participação humana, o que exige muita gente para fazer esse trabalho. Geralmente, nós temos três modalidades de fazer esse trabalho. A primeira seria através só de softwares robôs, né? E que fazem as buscas, que podem ser feitas tanto por transcrição de conteúdo de voz para texto, como também de DNA fonético, né? No caso de televisão, que você pega o spot, esse spot é como se fosse, digamos assim, repartido pelo computador, esse computador faz essa leitura e a partir do primeiro spot você você descobre esse DNA fonético e já passa para um sistema onde toda vez que essa propaganda entrar, ela vai ser contabilizada automaticamente e digitalmente para o seu sistema, para o sistema básico, com base naquela pesquisa daquelas emissoras. E tem a parte manual, né? A parte de manual. Então, nós temos duas formas de captação, que é a captação do sinal local, onde você coloca os equipamentos no local para você capturar os conteúdos que são divulgados, não é? Das emissoras de rádio. É a mais segura, porque esse material, essas emissoras, elas sofrem fiscalização da Anatel, e tem também através de streaming, que você tem uma possibilidade de pesquisar por muitas emissoras ao mesmo tempo. Cláudio, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Eu tenho uma pergunta. Eu estou entendendo todo o processo, né, o complicado processo que vocês usam para poder fazer essa mensuração, como você falou, por amostra. Agora, considerando que é por amostra, então é equivocado dizer que, a partir disso, fazer uma extrapolação e falar que, a partir de um dado, todas as emissoras do Brasil estão tendo um comportamento semelhante. Isso você não pode fazer. O que é possível fazer é poder falar o comportamento daquela amostra, correto? Exatamente. Com base no que foi noticiado em relação a essas emissoras reclamadas pelo partido do presidente, as falhas que possivelmente tenham havido foram naquelas emissoras pesquisadas. Então, você não tem como falar de emissoras não pesquisadas e também não tem como você fazer um cálculo de que em uma emissora tendo erro, nas outras também terão. Isso aí não tem essa possibilidade. O erro pode acontecer tanto na emissora, por algum motivo, quanto na transmissão e na captação da empresa que faz a pesquisa. Então, pode haver realmente falha, isso é uma coisa natural. Mas isso é recuperável, porque todo o conteúdo é gravado. Eu acredito que essa situação não é difícil de ser entendida, porque todo esse conteúdo é gravado, todo esse conteúdo pode ser auditado por qualquer empresa. Imagino que essas empresas, as duas empresas que foram citadas nas matérias, eu não conheço essas empresas, mas imagino que devem ter tecnologias robustas e devem ter relatórios de comprovação para afirmar o que eles estão dizendo. Então, isso aí é fundamental. Faz parte do nosso trabalho. Nós temos um prazo, nós temos um tempo de entrega e isso tudo faz parte da nossa responsabilidade. É um trabalho de imensa responsabilidade feita por essas empresas, porque qualquer informação errada pode trazer problemas na parte jurídica da campanha. Para Geralmente, fazer,
Desculpa interromper, mas para fazer, eu estou entendendo bem o que o senhor está falando, mas para fazer até uma comparação para que o pessoal que está nos assistindo possa compreender também. Seria basicamente isso, ou seja, o sistema de monitoramento vai pegar aquela amostra e vai verificar se houve ou não exibição de determinado conteúdo baseado nesses processos de identificação vocal, de identidade vocal, de checagem por computador, de checagem manual. Agora, é equivalente, de certa forma, eu poderia fazer com a própria medição de Ibope, no caso. Eu estou verificando o que acontece naqueles canais que previamente foram escolhidos pelo cliente para verificar, olha, tá, vamos ver se está passando ou não esses conteúdos nesses canais. Seria a mesma coisa, por exemplo, que o Ibope dizer, olha, eu estou marcando, baseado no Ibope da Globo ou do SBT, eu estou mensurando o Ibope de outros canais. Ou seja, novamente, aqui estou colocando isso porque tem muita gente na internet dizendo, olha, a prova é que deu um problema aqui, é que no Brasil inteiro o negócio estourou e não teve exibição. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, é isso, né? Exatamente. Então, a escolha é prévia. Geralmente, os candidatos escolhem de acordo com um interesse específico. Por exemplo, um candidato de oposição, ele escolhe as TVs estatais. Um candidato que tem uma emissora de TV, o adversário geralmente escolhe a dele, porque pode haver erro ali na veiculação. Então, na verdade, a gente faz uma escolha prévia para a captura dessas emissoras, e essas emissoras não mudam, elas são as mesmas sempre, por conta de um formato, que não é simples você desprogramar uma emissora para colocar outra. Então, isso é previamente combinado. Você, olha, eu quero tal emissora, eu quero tal região, e com base nisso é feita essa captura, e aí saem os relatórios. Os prazos são muito exíguos. Por exemplo, tem 3 blocos de entrega, um bloco às 11, um bloco às 15 e um bloco às 21 horas, se eu não me engano agora aqui. Então, você acabou o bloco de inserções, às 11 horas eu tenho que entregar em tempo hábil, em 4 horas no máximo, esse material todo devidamente pesquisado e devidamente revisado, para que, com base naquelas divergências que possam ocorrer, seja enviado para o jurídico entrar no prazo de 24 horas para reclamar junto ao TSE, ou ao TRE, no caso é TSE, para pedir direito de resposta, para pedir recolocação de propaganda, uma série de providências que podem ser tomadas pelo jurídico. Ô Cláudio, e é comum haver reclamações desse tipo durante campanhas eleitorais, de tal rádio não tá exibindo, não está veiculando, tal TV não está veiculando, isso é comum de acontecer? É um erro, ou erro ali por um descuido, ou erro intencional, isso é comum? Existe o erro tanto da empresa que está pesquisando, como da empresa que está, como da própria emissora de rádio, às vezes, né? Nós tivemos 2 denúncias, nós não fizemos nenhum presidente da República, mas um candidato que nós tivemos aqui na Bahia, nós tivemos denúncia de que uma determinada emissora de rádio, que não estava dentro daquele grupo de emissoras selecionadas para fazer o serviço, ela não estava colocando. Então, nós pegamos uma equipe separada, pegamos mais ou menos 6 horas disso, e descobrimos que a denúncia não existia, ali estava sendo colocada. Por outro lado, 2 outras emissoras depois, que também foram denunciadas e que não estavam colocando, também realmente não estavam colocando. Então, isso são coisas que podem acontecer, sim. Não é uma coisa separada. Temos aqui Cláudio Garrido, que é presidente da associação dessas empresas que fazem o monitoramento. Cláudio, obrigado por nos atender hoje, viu? Um abraço, boa noite para você.